Oi, oi, e aí? Tudo bem com você? Muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. Hoje é aquela nossa aulinha de primeiros socorros com dicas muito básicas e especiais para ajudar você em situações de emergência. Hoje a gente vai falar de cortes e de hemorragia. Então vamos lá? Preparei uns slides aqui. Enquanto isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que isso está te ajudando, por favor, comenta, curte, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essas informações chegarem no maior número de pessoas possível, hein? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre os cortes e hemorragias. Eu coloquei aqui uma definição bem básica da diferença dos tipos de cortes, dos tipos de feridas, né? Então nós temos aqueles cortes superficiais que atingem camadas superficiais da pele e, por consequência, sangram muito pouco. Um exemplo que é muito comum é quando a gente raspa, né? Quando a gente rala, a gente costuma falar que rala, né? Esse é o corte por abrasão, que é a raspagem. Existem também aqueles cortes mais superficiais, como por exemplo, quando a gente se corta com uma folha de papel, ou então com alguma pedrinha, enfim, são cortes pequenos, geralmente muito simples de resolver. Nessas situações, o nosso corpo dá conta de resolver sem nenhum tipo de intervenção muito especial. Já os cortes profundos são aqueles que atingem camadas mais internas da pele e do próprio organismo, podendo atingir então vasos sanguíneos, o que torna eles muito perigosos, podendo atingir órgãos, ossos, enfim. A gente tem aqui como exemplo a dilaceração, né, que é quando existe o corte por algum acidente, raspar no asfalto, ou então por alguma máquina, serra, qualquer coisa relacionada a isso. Por incisão, né, que são objetos pontiagudos aí que fazem o corte, ou por punctura, que é perfuração, de repente um prego, um parafuso, ou enfim, alguma haste de ferro, alguma coisa que possa perfurar o corpo e atingir órgãos, principalmente órgãos vitais. Isso torna muito perigoso esse tipo de acidente. Muito bem. O que a gente precisa fazer? Quais são as atitudes que a gente tem que ter quando a gente presencia esse tipo de situação? Pessoal, em primeiro lugar, a gente está falando de situação que tem sangramento, né? Por menor que seja, é muito comum que haja o sangramento nesse tipo de situação. Então, é muito importante o socorrista se proteger com o uso de EPIs. Então, existem alguns aparatos que são fundamentais para a gente utilizar para socorrer uma pessoa. O primeiro deles é a luva. Então, a gente precisa usar a luva descartável para poder manipular o corte, o machucado, o ferimento. Segundo, máscara e óculos de proteção, porque sempre há o risco do sangue espirrar no nosso rosto e a gente tem que estar protegido. Apesar da contaminação nesse tipo de situação não ser muito grande, ela existe e o socorrista precisa se proteger. Muito bem. Quando o corte for superficial, o que eu devo fazer? Lavar com água e sabão. Água e sabão. Não tem nenhum outro tipo de substância que seja mais eficiente do que água e sabão. Pressionar o local do corte para estancar o sangramento. Então, você vai pegar o local do corte e apertar e pressionar com a sua mão devidamente protegida, ou de preferência com uma gaze ou um pano limpo, e você aperta ali por uns minutinhos até ele parar de sangrar. Esses cortes superficiais geralmente param de sangrar em torno de 5 minutos, é coisa rápida. Se possível, passar um antisséptico. Se julgar necessário, cobrir com gaze, mas não tem necessidade. Esse tipo de ferida leve é mais adequado deixar respirar, né? Como se diz, deixar o ar livre para ela poder secar e se recuperar. E de preferência não usar algodão, porque as fibras do algodão elas podem ficar presas durante o processo de cicatrização e daí na hora de puxar o algodão acaba tirando a casquinha e acaba tendo o processo todo de novo de coagulação. Muito bem, manter o corte limpo e seco e ele se recupera aí com certa facilidade. O que a gente não deve fazer quando uma pessoa tem um ferimento leve? Não assoprar, não passar pomadas ou álcool. Por quê? Primeiro, se você assoprar, o ideal é que você esteja usando máscara, mas vamos supor que não, é seu filho, seus pais, enfim, um amigo próximo, você não usa máscara, você pode contaminar esse local ferido, porque a gente sopra e a gente libera também micro-organismos que podem contaminar o local da ferida. Não passar pomadas ou álcool
Primeiro porque elas podem prejudicar a cicatrização, né? Elas podem danificar as células que já estão danificadas por conta da lesão, e isso pode piorar essa situação daquele tecido ali e dificultar o processo de cicatrização. Segundo, que vai causar uma dor aí desnecessária, principalmente se você resolver passar álcool. Bom, é necessário também fazer uma avaliação médica com relação à necessidade do reforço da vacina antitetânica, se o corte for feito na terra, na pedra, assim, alguma coisa que tenha terra envolvida, e infecção bacteriana. É importante a pessoa observar nos próximos dias como que está sendo a evolução da cicatrização. Então, se tem vermelhidão, dor, calor, inchaço e formação de pus, isso pode indicar uma infecção bacteriana no local da ferida, e é interessante procurar um médico para tomar um antibiótico e fazer o tratamento de forma correta. Muito bem, e se o corte for profundo, como que a gente deve proceder enquanto socorrista? Manter a vítima deitada é fundamental, porque você evita, por conta da gravidade, que ela perca a consciência, enfim, fica mais confortável para ela. Você vai avaliar a necessidade de acionar a MS imediatamente, ligar para o resgate, ligar para o SAMU. Por que eu coloquei isso logo nos primeiros tópicos? Em primeiro lugar, porque só deve tomar atitude o socorrista que é treinado, que tem um treinamento prático para isso. Em segundo lugar, porque vai da capacidade do socorrista de achar que consegue ou não consegue ajudar essa vítima. Se mesmo com um treino prático, se mesmo sendo capaz, ele acha que não vai dar conta de lidar com aquela situação, então imediatamente tem que ligar para o resgate, para o SAMU, e tem que chamar ajuda especializada. Se você é um socorrista treinado, se você vier fazer o curso prático e você achar que dá conta, então tem outros passos para você executar. Então você vai estancar o sangramento. A primeira preocupação tem que ser estancar o sangramento. Então o que você vai fazer? Se proteger, usar as suas EPIs, gase, pressionar o local da ferida. Se não der para enxergar qual é o local da ferida por conta da quantidade de sangue, você pode fazer uma limpeza muito rápida no local para você localizar a ferida. E aí você vai pressionar. Aperta bem firme e aguarda de 5 a 10 minutos. Pode ser que seja necessário você colocar mais gaze ou mais pano em cima, mas é importante nunca retirar o anterior, porque o processo de cicatrização com certeza já está começando. E aí, se você retira aquele pano, você pode tirar aquele pouco coágulo que já foi feito ali. Então, você vai colocar uma gaze ou um pano limpo, apertar. Se tiver necessidade, você vai pegar outro, apertar, sempre com a outra mão, né? Eu tô usando a minha mão aqui. Nunca deixa de fazer pressão, e de 5 a 10 minutos, a tendência é que o ferimento pare de sangrar. Mas dependendo da gravidade, isso pode não acontecer. E aí, você vai manter o membro ferido erguido, né? Geralmente acima da altura do resto do corpo, justamente para diminuir o fluxo de sangue. E depois de 5 a 10 minutos, se não houve diminuição, se não parou o sangramento, então é importante você acionar a MS ou direcionar a vítima para um hospital. Para isso, coloque uma atadura, que é aquela faixa que a gente enrola. Você vai ter que enrolar essa faixa por cima das gases ou dos panos que você usou para estancar o sangue, com certa firmeza. Mas também é importante tomar cuidado para não ficar muito firme a ponto de prender a circulação. Para isso, a gente tem que sempre avaliar a perfusão. Se você presenciar uma situação muito grave de perfuração, de corte, com sangramento realmente evidente, fique atento aos sinais de choque hipovolêmico, que são cianose, que é a pele começar a ficar azulada, a pele fica pegajosa, o pulso fica fraco e rápido, a respiração fica irregular e a pessoa sente fraqueza, pode vir a desmaiar. E por fim, o uso do torniquete só deve ser feito por pessoal especializado em situações de emergência. Então, se você não tem o treinamento prático, eu te aconselho a não utilizar. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Para tomar atitude, quando você vê uma pessoa com corte ou com hemorragia, realmente é necessário ter um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de prática. Se você tem interesse, então, vem fazer o curso prático comigo e vem ser certificado e se tornar um socorrista, né? Então escreve aqui para mim nos comentários. Se você gostou, também escreve, diz para mim se o conteúdo tá legal, compartilha, vamos espalhar conhecimento. E no sábado que vem, a gente vem com mais uma dica de primeiros socorros. Então um beijo e até sábado.